Nós vamos falar de uma oportunidade que está no momento ímpar, empresa Aqualive, né? Então, nós já fizemos o pré-marketing no Brasil, ajustando tudo, ajustando o sistema, ajustando logística. Já peço de antemão aí um pouquinho de inconsistências, principalmente de cartão, de parcelamento, porque lá nos Estados Unidos não se tem esse de parcelamento, e aqui no exige essa necessidade de parcelamento. Então, só para vocês entenderem, estamos aí, já tem data de lançamento oficial no Brasil, ou seja, aparando todas as arestas, dia 30/4 em São Paulo, já se sintam convidados. Existe uma campanha aí de premiação, né? Então, você que a pessoa te convidou e você que já procure sua linha ascendente para saber o que você pode e deve fazer até o dia 29/4, ganhando aí, são mais em premiação, tá certo? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, eu conheço o Sidney desde 2007, né? A gente se encontrou num evento corporativo de uma empresa e eu era, né, dessa empresa. E de lá para cá a gente mantém um relacionamento. 2009 para 2010, grupo com a Live, né? Lá atrás ajudei, né? Dei a minha pequena contribuição se desenvolver. Para 2014 eu segui outros caminhos, né? E agora, em setembro do ano passado, eu me convidou para entender um pouquinho o que a Aqualive estava preparando para 2023. Só para vocês entenderem um pouquinho, ansiedades por o multinível, que eu já estava esperando esse canal há 12 anos. Eu estou assim, eu estou trabalhando, acho que 14, 16 horas por dia nesse projeto. Por quê? Porque eu entendi que é a oportunidade da gente mudar a nossa vida financeira também, né? Além de mudar a nossa saúde. Passar para vocês aqui nos próximos, a minha visão sobre o que é a empresa hoje, né? Sobre como ela pode uma das melhores no Brasil e no mundo. Essa é a minha visão, tá? Por quê? Porque eu conheço o Sidney, participei, né, da história da empresa, porque a empresa não tem um canal de multi, ela tem 2 canais de venda online, né? Então é o e-commerce online, e o outro são as lojas. São 33 lojas espalhadas, e parte desses lojistas prazer de trabalhar junto lá atrás. Então, eu me senti honrado pelo Sidney por voltar com força total. Tem algumas pessoas aí do tempo que a gente trabalhou junto, né? Agradecer ao trabalhar comigo novamente, né? Porque realmente foi uma época muito boa, a gente que trabalhou junto, trabalhou com vendas e tudo, a empresa montar a questão de lojas e esse canal de venda direta e multinível. Então, nós já temos hoje, o que nós temos hoje? Isso, para quem está avaliando, eu acredito que você precisa colocar algumas situações para você saber se a empresa é boa, se é passageira, o que é. Qual o mercado que a Aqualive atua? Primeiro, mercado de água, né? Então, ele cada vez que para ano, ele vai se tornando mais valioso esse mercado. Por quê? Porque a escassez da água vai aumentando. Eu não sei se aí, infelizmente, aí no interior houve aquela temporal, né? Sabe quanto estavam vendendo um garrafão de água? R$ 3. Aproveito de uma tragédia, mas só para vocês verem o valor, né? Que consegue colocar. E dentro desse mercado de água, vamos lá. Quanto tempo vocês acham que o ser humano ainda vai continuar tomando água, né?
Uma pensa, é o mercado de moda, né? Alguém lembra aí? Alguém tem aí, por exemplo, uma fita cassete, né? Alguém tem aí um existe, então, ou seja, passou. Agora a água vai passar? Não. Pelo menos nos próximos 30 anos, a gente tá, ok? Então, esse é um outro mercado dentro desse mercado. Nós somos pioneiro em água alcalina ionizada. O que significa? A Live levou esse conceito de pH, de água voltada para a saúde. Quem foi precursor da Live? Lá atrás, no início, nascemos com a intenção de tornar a água voltada simplesmente para matar a sede. Então, isso, esse foi o entendimento do Sidney, esse foi o entendimento do Mauro, quando a gente abraçou essa alcalina ionizada. Então, voltada para a saúde é uma água voltada para prevenir doenças. Então, tudo que ou pesquisou, que o Sidney já está acostumado com as palestras aí encantadoras do Sidney, foi voltada para quê? Para melhorar. Você está entrando numa empresa, você está entrando numa empresa, ou está vendo uma empresa que ela já tem 15 anos no mercado, de 8 milhões de pessoas, um copo da nossa água, pelo menos. Tá? Nós já temos 33 lojas no Brasil, nós já temos os maiores médicos, nutricionistas, né? Vira o vídeo aí do Laí Ribeiro, quem chegou um pouco mais cedo. Todos esses médicos, todos recomendam o nosso aparelho, recomendam. Então, você não está participando de uma empresa que vai testar produto, que vai saber se é bom. Vamos aí. Nosso canal normal do site tem mais de 300 depoimentos catalogados e autocar no ar. 1.000, mas os 300 melhores estão catalogados no nosso site. Clientes que amam. E hoje, por incrível que pareça, eu uma oportunidade com uma pessoa aqui no interior, aqui em Natal, na Zona Norte, e aí o que aconteceu? Chegando no nosso aparelho, falou, não, eu quero trabalhar, eu tenho ele há 8 anos, entendeu? Então, é essa empresa que você vai entrar. A segurança que você vai entregar um produto, ele vai entregar o que realmente ele faz. Né? Algumas pessoas falam assim, nossa, mas essa água fizer assim, para, não entrega o que a gente fala. Não tem essa história de, né? Então, eu sempre corrijo isso, por quê? Porque é uma empresa já, como eu falei. Então, como que começou toda essa história de Aqualive, trabalhar com água, etc e tal? Só para vocês entenderem a nossa vida, né? Então, 70% é água. Então, eu vou mudar a água, eu gosto muito hídrico, né? Ou seja, eu pego e uso ela 72 horas para mexer com o meu corpo, ou seja, tomar 2, 3 litros junto, para dar uma limpada. Por quê? Porque vai promover a saúde para você imediatamente, na primeira semana. Todas as pessoas que a gente conversou tiveram na primeira semana. Tem uns que tem um dia, 2, mas sendo bem generoso, na primeira semana você o que a água faz com você. Faz tudo isso? Porque a gente depende dela. Tudo que a gente vai fazer hoje é água. A mãe precisa de água, o bebê precisa de água para hidratar, para fazer isso, etc. E nós temos a solução para todas essas águas, né? Para todos esses fazeres que você vai... Para lavar uma fome, para fazer cozimento, para suplementar. Então, você precisa de uma água que a e esse é um ponto-chave, né? Por exemplo, algumas pessoas não sabem o problema na água, né? Na rua, que fala assim, eu bebi água na bica e nunca morri. E estou aqui até... Vai beber água na bica hoje? Não tem mais aquela pureza, né? Não tem mais... hoje você tem pesticida, você tem chuva ácida, você tem
você tem um monte de coisa a afetar a água que você está bebendo. Então, por exemplo, água engarrafada. Tem algum problema? Tem, né? Embalado, e o pior, é a pior embalagem que você encontra no mercado hoje. O perfume que você a embalagem é mais bonita, o vinho que você toma, a embalagem que você pega na rua aí, uma água engarrafada, né? Daquelas pequenininha, parece que vem numa saquinha mais plástico, é quase de tão fino que é, quase que não sei, é horrível, né? Você pega, vai abrir o olho todo porque a bicha é toda mole. Tem um galão que é poroso, né? Aquele galão de 20 litros, que é poroso, que é derivado de petróleo, transportou, pegou, libera o que a gente chama de xenoestrógeno, que afeta os hormônios, que afeta uma série de coisas na nossa saúde. Né? A contaminação casa, né? Infelizmente ou felizmente, não sei, mas olha lá, esse garrafão que chega numa 20 litros, ele não está ele saiu de um necrotério, ele saiu de uma oficina mecânica, ele saiu de um hospital, ele foi para sua casa. Como que é feita a higienização, né? A gente sabe que existem bactérias que suportam a 100 graus, e é um problema sério, porque você coloca ali um jato de água a 40 graus no máximo para poder fazer um garrafão desse e já em outro. Sem se falar de águas clandestinas, né? E, para outra, eu consegui uma água de R$ 7. Nossa, menina, eu consegui uma de 3,50, como se fosse vantagem. Quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar uma casa, é a melhor, né? E quando você vai escolher a água, tá o conceito, né? Poxa, quanto vale a minha saúde? Se água é 70%, tem que colocar a pior água para dentro. Né? Água encanada, né? Você tem aí problemas com lençóis freáticos, tem produção nos rios, açudes. Um ditado que diz assim, Deus sempre perdoa, o homem e a natureza não. O que isso quer dizer? Tudo que a gente faz na natureza, ela manda de volta. Essas enchentes aí é culpa de quem? Nossa, esse tipo de atitude diretamente na água, no lençol freático, né? Então, a água encanada tem cidade, gente, só para vocês terem ideia, que o abastecimento, a colheita dessa água não é de rio, tá? É de esgoto, é de fossa. O químico que joga alumínio, coisa para poder ter uma água básica, né? Mas eu acredito aqui que a gente está falando que não vai resolver a nossa vida. É um problema sério. Além do que, no Brasil, por exemplo, existe N fatores que contaminam a água encanada. Por exemplo, caixa d'água, né? Aqui no Brasil tem, nos Estados Unidos não tem, mas no Brasil, quanto tempo tem água, né? Se você aquela tampada, tudo bonitinho, etc, né? Mas você vai encontrar alguma coisa, um rato. Eu já encontrei gato, urubu, tudo que vocês possam imaginar nesses quase 22 anos de mercado de água. Nós temos os purificadores. Purificadores de água, eles têm o selo do Inmetro, que é importante você entender que o que o filtro faz. O rótulo, é importante a gente mostrar para o cliente que ele precisa saber ler. Por exemplo, todo o aparelho é medido eficiência bacteriológica, a dissolução de cloro e impureza. Qual é onde pode passar a sujeira? Classe a classe E. Então, tem meia micra até 30 micras. O que é uma bactéria lá? E divide ela em quarto, é meia micra. Tá? Então, o nosso aparelho é classe A. O que significa isso? Nada. A classe E, a classe D, passa um monte de coisinha, né? Um lodo, um negócio,
Esse é o primeiro ponto. Solução de cloro. A maioria tem, tá? A maioria tem eficiência para retirada de cloro. Uns têm poucos. Você vai ver lá que ele tem assim, 5%, ou até 25%, até 50% e até acima de 70%. Então, nós temos aí 0,99 de absorção de cloro. E depois tem escrito lá se ele tem eficiência bacteriológica, com eficiência bacteriológica e não se aplica. Não se aplica e sem eficiência bacteriológica significa pintura. Algum naquela água foi, né? Aí aquela famosa diarreia, dor de cabeça, que o médico fala, o que é que você come? É virose. Então, entenda, é água. Pode ter sido a água. 60% das contaminações provenientes de contaminação de água. Então, porque a água ela está diretamente relacionada à tua saúde. Não tem como. E aí, gente, só para vocês entenderem, o selo da Aqualive, ele é com eficiência bacteriológica. Então, nós temos o selo do Inmetro, classe A. Não tem selo, pode ter igual. Melhor não, tá? Então, isso é interessante vocês entenderem, para vocês saberem qual a qualidade da água. Muito tempo atrás, que a gente só falava de 3 situações, né? O químico, físico, bacteriológico, com a Aqualive vindo para o mercado, as pesquisas para falar de outros assuntos, né? Por exemplo, o Sidney foi para os Estados Unidos em 2019, na água dos Estados Unidos, arsênico e PFAS. Olha o excedente disso aqui, né? Olha, isso é além permitido. Arsênico, 202 vezes. E como que a gente sabe disso? Os Estados Unidos, por ser um país potência mundial, eles são chamado ewg.org. E lá você coloca o zip code, que é o CEP, né? Casa ali, e ele te dá que faz o tratamento da água, quantos contaminantes tem na água e quais os que excedem. Se no Brasil tivesse isso, precisa saber. A gente já sabe que a água é contaminada, né? E desses itens aqui, a maioria tem no Brasil. E o PFAS é um composto, um contaminante que tem uma dificuldade enorme de sair do teu corpo. Tá? Ele causa má formação fetal, altera hormônio, é uma confusão, tá? E também, entenda, a gente está tomando um coquetel de água, de veneno, na torneira disso. A gente precisa for consumir, a gente precisa tirar os metais pesados da água quando for ingerir a água. Então, a gente precisa da nossa água antes que fique mais contaminado ainda. Só para vocês terem ideia, isso é um assunto que o Laí Ribeiro fala, ele diz o seguinte: se for comprar um peixe com 1 quilo. Por quê? Porque o que mais de 1 quilo viveu mais tempo no rio e está contaminado o excesso de mercúrio nos rios, tira, né? O que tem contaminando para a gente, né? O próprio Mauro fez de contaminação de metais pesados e fez o consumo da nossa água durante 60 dias rigorosamente, tomando água em jejum e tudo. Limpo, né? Isso é impressionante. Então, além do que a gente já faz em termos de químico, físico e bacteriológico, trabalha com o quê? Com pH. Toda a água que entrar nesse equipamento aqui por cima, ela vai sair aqui embaixo com 9,5, com pH, né? E o que é pH? Potencial hidrogeniônico. Então, por exemplo, é pH 3, tá? Água de bateria de carro é pH 1. Então, é extremamente corrosivo. Qual ele é exponencial 10. Então, o 3 é 10 vezes mais ácido que o 4, 100 vezes mais, 1.000 vezes mais ácido, 10.000 vezes mais ácido que o 7, 100.000 vezes mais ácido que o 8 e assim por diante. Fala que se você tomar um copo, você precisa tomar 32 copos com água com pH 9,5. Para quê?
para você eliminar ou equalizar aquela acidez no teu corpo. Interessante que a gente anda fazendo alguns testes de refrigerante e mostrando o pH das pessoas. Provavelmente, a gente tem todos os testes. As pessoas ficam, meu Deus do céu, é isso que acontece? E aí a gente mostra que ele pode acidificar muita coisa no teu organismo. Então, é interessante a gente começar isso para as pessoas entenderem. Por exemplo, as grandes empresas dono de refrigerantes estão comprando para ter água de suco, porque, né, como o Laí fala, às vezes você precisa até quase que, e a gente já vê isso no dia, refrigerante na mamadeira para uma criança. Imagina essa criança com 30 anos de idade, elas são altas, né? Se já não tiver coisa aí, algum infarto, alguma coisa maior. Então a gente já sabe disso, e o principal cálculo pH, que é muito nosso equipamento, ele deixa a água com pH 9, 9,5 para você. A gente trabalha outro que é o RP negativo. O RP negativo, gente, ela é antioxidante. Hoje, doenças degenerativas são causadas por estresse oxidativo. Então, o radical livre está inspirar, já é radical livre, já terminou, já tem radical livre ali. Então, o que você precisa hoje? De antioxidantes para combater. Então, a nossa antioxidante, ela tem um alto índice de antioxidante, chega a menos 300, menos. E agora, recentemente, todo mundo sabe, nós descobrimos que os aparelhos da Aqualive têm a tecnologia de deixar o hidrogênio isolado, né, o H2, na água. Então, isso ajuda demais. Foi passado no mundo sobre os benefícios hidrogenada com hidrogênio livre na água pode trazer. Então, estamos falando aí de diabetes, tipo 2, Alzheimer, Parkinson, câncer, uma série de coisas que a água hidrogenada ajuda demais. Então, isso aí é bem importante. Magnésio na água e temos também o prau negativo. O prau permanece alcalina num ambiente de estômago, pH 2,5, 3, né? E aí chega uma água com pH alcalino, precisa acidificar aquela tempo. Essa água permanecer alcalina, melhor o organismo ele consegue produzir ácido clorídrico sem liberar bicarbonato de sódio na corrente sanguínea para poder alcalinizar o que tiver. Então, esse é um ponto crucial para a saúde. E aí, resumindo, o que é a pessoa que toma a nossa água do nosso equipamento? Recebe uma água bactérias, metais pesados, estrelametano, tudo, né? Uma água alcalina e alcalinizante. Alcalinizante porque ela aliniza o ambiente onde ela está próxima. Então, imagina, a nossa célula, o interstício da nossa célula ali é tudo água. Se é alcalinizante, se a água, isso acaba ajudando como um todo. Célula boa reproduz célula boa. Tem pesquisas aí, nenhum vírus consegue sobreviver em ambiente alcalino, tá? Então, tá aí a dica. Essa água hidrata 6 vezes, é mais leve, né? Tem um poder de chegar onde poucas águas chegam. Por que isso? Porque a punção da água no nosso corpo, gente, levar o nutriente para dentro das células e retirar o lixo celular. Se a água consegue fazer isso, possivelmente a nossa saúde. A ideia, como o Sidney fala, existe água mineral com pH tão baixo que não consegue, que a pessoa não consegue nada com água. Existe, se mudar a água, melhora a crise de enxaqueca que tem há 10 anos, 12 anos. Tem
a água fez a função dela. Era uma água mais hidratante, e essa água foi aonde tinha que ir. Aonde? Para dentro das células, levar o nutriente celular. Então, isso a nossa água faz com maestria. Tá? Temos o efeito antioxidante, que é combater o radical livre. Consegue mostrar em testes, tá? Faço esse anti-envelhecimento, esse combate ao radical livre. Tem um teste da palha de água da torneira, pega o nosso, ele coloca 2 palhas de aço, passa 2, 3 dias, você vai ver qual que vai enferrujar primeiro, né? Por quê? Porque a nossa água fica do radical livre e evita enferrujar, ou seja, demora mais enferrujar. No nosso corpo, então, é muito comum nossa água ter a pele mais melhor, ter o cabelo mais forte, unhas, etc e tal. E por conta da nossa água. E ainda, principalmente o magnésio na nossa água, tá certo? Aqui eu já falei do pró negativo, que ativa os rins, hidratação do intestino é assim, impressionante a quantidade de depoimentos que a gente tem, né, da lipólise, que é para melhora a tua energia, melhora a lubrificação do líquido sinovial, então ajuda essas questões todas. E aí, aqui é para vocês entenderem um pouco o que é acidez. O bebê, ele nasce alcalino. A nossa dieta hoje é extremamente ácida. Arroz, o que nós temos ali de alcalino? Couve, espinafre, né? Só para vocês entenderem da alimentação. Legumes em geral, mas o que a gente... Você parar para pensar, qual foi a última vez que comeu brócolis essa semana? Ou espinafre, ou rúcula, né? Ou uma couve, então ácida. E o que a gente pode fazer no corpo? Bebendo água alcalina, que aí você consegue equilibrar um pouco essa diferença de acidez. Aqualive, Smart Filter, a linha de Smart Filter. Aqui está os nossos refis, aqui está o nosso aparelho, né, que é essa base de toda uma parte ecológica aí por trás, uma torneira que a vazão é espetacular. Esse aparelho na tua bancada da tua pia, tudo com ele, tá? Uma experiência que eu tive recente foi pegar encher e colocar o tomate e esse tomate, depois de uma hora e pouquinho, você começou a ver ali uma ou seja, a água era tão era que ela te retira o agrotóxico aí dos alimentos, aí dos legumes. É outra dica interessante. Esse V10L, ele a base dele para o cliente que já tem um lado natural. Aí ele escolhe esse link aqui, que é o V10 Linker, tá? Que é um equipamento nosso. Uma água termal, né? Pediram para falar um pouquinho dela. É uma água rica em vanádio e silício. Você deu uma pesquisada, vanádio antioxidante, o outro é altamente antioxidante. Então, para rejuvenescimento de pele, a água termal, a mulher tirou a maquiagem, a água e deixa descansar. Evita essa dura na criança, né? Ali, se você pingou óleo no teu braço, borrifa a água para evitar que saia aquelas bolhas, né, de queimadura. Então, para refrescar, para manchas, para cravo, ou seja, você começa a fazer uma limpeza com essa água termal, tá? O ponto 32 do é fonte própria da Aqualive. Temos aqui o Full Click, que, segundo é a febre, né? Hoje é o Full Click, por quê? Porque ele é uma fonte rica de água hidrogenada. Aí já colhe lá pelos testes mais de 2.000 ppb de H2 na água, né? Temos aqui o produto para retirada de cloro no chuveiro. Então, você vai tomar um banho, como se você estivesse tomando um banho. Tempo da vovó, a fonte. Então, nós temos aqui o nosso plano de carreira,
dizer para vocês por que antes do plano de carreira. Primeiro, eu escolhi porque, como eu falei, eu não preciso mais, o produto ele já fala por si só. Então, é um produto que se encantam com ele, né? Espaço aqui que as pessoas voltaram e estão falando, tomando a água, quem já recebeu o aço americano, estão encantados porque confiaram na gente e confiaram na água. Quando o produto chegou, falou para a gente. Exatamente, esse é um conceito básico, né? Por que a Aqualive escolheu também o mercado de multinível? Entender um pouquinho. O mercado de varejo, ela tem a loja, né? Tem as lojas, tem os canais e tal. E aí, só para vocês entenderem o profissional, existe a indústria, o representante, existe o distribuidor, existe o varejista, e aí chega o produto no consumidor. Só que chegar no consumidor, é investido aqui cifras, né? Em propaganda, o que for, né? Tráfego pago, existe o mercado, esse é o mercado. Funciona? Funciona. Agora, o que é o mercado de venda direta? As pessoas, né, não sabem. Esse mercado é o quê? É a indústria continua aqui, o consultor, que também é um consumidor, que vai levar o produto direto para o consumidor. Por quê? Porque ele gostou do equipamento, ele sabe que o usuário, entende? E aí você cria mais energia para ele sair e vender. Ou seja, todo aquele dinheiro que ia para publicidade, para televisão, fica na mão do consultor. A indústria consegue remunerar bem esse consultor e esse consultor fazer o trabalho aí mostrando para os clientes dele, levando nosso produto direto para o consumidor final. Só para vocês entenderem um pouquinho, agora é a hora do faz-me rir, do ganhar dinheiro, do alcalinizar o bolso. Já alcalinizamos o corpo, agora vamos falar o bolso. A pessoa está ácida. Vocês sabem, não? No bolso? É simples. Quando ela chega no estabelecimento do Wi-Fi, então você tem dinheiro, o bolso dela está zero, né? Também aquela pessoa que nunca deixa, olha, fala assim, olha, eu nunca deixo as celas da prestação do meu carro. Esse cara também está com pH ácido. Então, a Aqualive hoje é a oportunidade de mudar essa realidade, tá? Entenda aqui que eu vou falar, eu sou da área de contabilidade, o meu negócio é números. Então, eu quero que você entenda o seguinte, qual é a sua situação financeira. Mas eu sei que um trabalho bem feito aqui, você consegue mudar a tua realidade para melhor. Ganhar 10, você vai ganhar muito mais. Se você vai ganhar muito mais. Se você não está ganhando nada, você vai ganhar muito mais. Só que você precisa fazer um trabalho. Essa é a coisa que eu peço para vocês. Não ansiedade com relação a ganho. Eu tenho que ficar rico amanhã. Não vai ficar, tá? Você vai comer dinheiro enquanto você monta. Esse é o ponto-chave, tá? Então, você vai montar uma renda para que você consiga com o trabalho que você já fez por um período. Esse é o ponto-chave. Alguns vão, mas isso é pirâmide, isso é igual a Herbalife. Gente, a gente tem que entender que a gente está no mercado de venda direta, mercado multinível, não tenha medo. Por que eu digo isso? Porque se você subir um pouquinho, ó, olha o que eu quero mostrar para vocês aqui. Ó. Pode passar, Tadeu. Qual foi a primeira empresa de multinível? Nada. Olha aqui, ó, 1868. Tem noção do que é isso? 1868 apareceu um amiguinho aqui que vocês conhecem, aqui, ó, 1886, uma empresa que está no Brasil até hoje. O Brasil é o único país. Avon. Alguns vão lembrar, Toque de Amor. Hã? Sim ou não? Então, olha aqui, ó, 1939 surgiu a Nutrilite, desde 1950. Né? Em 80, o Brasil apareceu aí a Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta para normatizar um pouco para o que era esse canal de vendas. Olha aqui, 1990,
Herbalife, Mary Kay, todas as empresas aí. E aí a gente faz parte agora. Imagina você daqui a 10 anos, 20 anos, falando aqui, ó, o legado que eu deixei para os meus filhos aqui, ó. Olha a rede que eu tenho aqui, 50 mil pessoas, tá? Como na Aqualive? Esse é um ponto-chave. Primeiro, a empresa entende que você precisa sentir água para fortalecer, tá? Por que é interessante a gente saber? Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não estou usando? Aí você traz, aí, cadê aquele aparelho que você falou que usa? Maravilhosa. E você não tem. Então, só que a empresa está no fase de pré-marketing. Então, ela é uma empresa que entra todo, tá? Hoje eu tive uma pessoa que foi fazer uma reunião, ele fez reuniões, 3 cadastros. Então, é isso a democracia. A empresa tem um PEC de 250, aqui está errado, tá? Em até todos os PECs, são de 1 a 3, não tem juros, tá? E de 4 a 12 vezes. Ah, mas até o de 250 pode, tá? Então fica tranquilo. Pode passar, nós temos um PEC. Esse PEC você recebe 3 águas termais, 3 águas. PEC de 1.000 você recebe 12 águas. A gente é vendida no site das lojas por 89. No canal de multinível a gente vai vender por 70. Existe esse aqui, que é tem a base, então você vai vender ele por 1.580. Não é em 6 também, mesma coisa. Até 3 sem juros, de 4 a 12 com juros, tá? 1.980, também 12 vezes. Esses são preços promocionais, volta os preços de cima. E tem o PEC, né, que é o PEC 5, de R$ 3.500. Esse aqui está errado também, não tem essa promoção. O que acontece? 250 a 3.500, então cabe no seu bolso. Algumas pessoas vão perguntar, vão PEC, eu digo, é jogo que cabe no seu bolso. Não importa. A gente quer pessoas para divulgar a nossa missão ao povo e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro. Uma atividade mensal de R$ 125. O que vai dentro dessa, do que pagando essa mensalidade? Uma analisada, né? Você não, aqui não há necessidade de você comprar e revender. Você vender, né? Tua loja, manda o link para alguém em qualquer lugar, Brasil, Estados Unidos, a pessoa entra, faz o cadastro, paga, e você recebe a comissão. Todas as formas de ganho com ela. Diretor, você está muito rápido. Você recebe 3 kits de refil, ou seja, de 4 em 4 meses. Vamos para quê? Porque você tem uma água alcalina, alta condutibilidade, o RP, né, preserva essas propriedades. Então, com a empresa checando várias qualidades de água, para que você não fique fora do 4 meses, é um tempo bem interessante, que depende um pouquinho da quantidade de pessoas e tudo, mas está aí. Garantia ilimitada. Pessoal, infelizmente, mas vamos lá. Se você oferecer para o teu cliente uma garantia ilimitada, significa que ele quebrar, a empresa ali, tá? Então, não é garantia de fabricação, é garantia ilimitada. Se ele tiver optado. Se ele não optou, ele não está coberto aí, tá certo? E, além disso, gera 100 CVs e você vai receber, empresa, você vai ter direito a comissões. Agora, vamos falar de comissões, tá? Pode passar, Tadeu. Para ganhar dinheiro. Primeiro ponto. Eu sou obrigado a vender? Não. Seu bolso está ácido? Sim. Entendeu? Oxigena o nosso, dá uma vitalidade, você consegue ficar mais alegre, mais alcalino, a pele melhora quando você começa a vender. Um distribuidor meu hoje ligou, R$ 1.200 hoje. Amém, meu filho. Imagina, continua nisso aí, tá? Então, entenda, se eu ganho 25%, vamos entender aqui, 25%. Então, o V-Self ele vai valer 2.150, mas vale 2, vai ganhar 25% de 2.000 bruto, tá? Para equalizar
o sistema Brasil e Estados Unidos. O Linker, mesma coisa, 1.500 pontos, você vai ganhar 300. O Full Click, 3.200, você vai ganhar 25%, R$ 800. Então, o que eu... Obrigado a fazer isso? Não. Poço ácido? Faça. Vai lá, diretor, pode passar mais uma. Venda 10 equipamentos, 10 cadastros, sabe? E faz 8 vendas, não importa, mas coloca 10 produtos na rua. Para quê? Para você ganhar entre R$ 7.000. A venda, gente, é a mola mestre da riqueza. Tá certo? Você entender. Porque tudo, se você fizer isso, teu bolso fica como? Alcalino. Imagina, 6 a 7, 10, muda a sua vida, né? Eu digo que aqui você recupera a tua dignidade. Pessoal, desculpa eu estar falando isso, mas a gente tem encontrado que não está quebrado. Ele está trincado, não, ele tá esfarelado. A gente precisa juntar ali para poder dar uma dignidade para a pessoa. Não são um, nem dois, não, tá? São pessoas que estão nessa condição. Por causa de pandemia, por causa disso, por causa daquilo. Então, chegou a oportunidade de você voltar a ter dignidade. Rua e venda 10 aparelhos aí de 5 a 10 mil reais no bolso. Vamos lá, Tadeu? Nós temos aí, como eu falei, era 125, gera 100. Acontece, você ganha R$ 25 por cada troca de refil na sua equipe, do nível. Vou dar só um exemplo. Aparelhos para cliente final, para distribuidor, direto seu. Um exemplo. Ao longo de um ano, você tem 120 equipamentos. A partir desse um ano, pode passar 1.200 de refil, de troca de refil. Pode passar, Tadeu? Primeiro ano, você vai ter a média de 4 de refil, gente. No quinto ano, você tem 21 mil. Então, o que eu estou dizendo para você? Pode fazer uma venda troca de refil. É só criar um clipe e ir para a rua. Então, entenda, você pode fazer isso a médio e longo prazo. Eu tenho certeza absoluta que trabalhar forte nesse mercado no terceiro mil. Certeza absoluta. Tá? O que nós temos agora? O bônus binário. O que é o B2? Duas equipes. A partir daí, cresce as duas equipes, a empresa sempre vai pagar 20%. Esse pagamento é semanal, mas a nossa semana começa na segunda-feira, 0 hora, e termina no domingo, às 24 horas. Fizer nesse período. Certo? Quais são as particularidades do nosso binário? Para você que entende de binário, você vai ficar... Vou falar aqui agora. Primeira coisa, não precisa de qualificador. Lembra que eu estou ativo com R$ 125? Precisa que tenha um direto aqui e nem aqui. Precisa ter volume, não importa de onde vem. Teve volume, o cento toda vez. Ou seja, uma Aqualive aqui, R$ 200. Uma Aqualive aqui, R$ 200. Uma Aqualive aqui, R$ 200. Só para vocês entenderem. Eu posso cadastrar em qualquer lugar da minha equipe. Qualquer lugar, não importa. Nas empresas tradicionais, assim, nas laterais. Aqui, incrementar um pouquinho. Nós temos um binário extremamente generoso. 20 por semana. Se fazendo um trabalho bem feito, você tem garantido R$ 100 mil mês. Tá? Ligado a esse bônus binário, a gente chama de matching bônus. O que é o matching bônus? Você ganha de 5%, de 5 a 5, a tua linha Unilevel ganhar. Vamos lá. Eu cadastrei o Tadeu. Tudo que ele ganhar de binário, eu 50, mas não só dele. A operação, tá? Então, esse bônus, gente, o bônus binário, ele é limitado a 25 mil. O bônus não tem limite. Nós estamos trabalhando numa estratégia de 5 por 5 até o quinto nível. Vamos lá. 25 no segundo,
125 no terceiro, 625 no quarto. Deixa aquela tabelinha lá, Tadeu. 125, 1.125, tá? 25, que tem pessoas no teu quinto nível, se você somar a tua equipe inteira, você vai ter 3.900, ok? Pessoas. Fazendo elas baterem em binário, você ganha de 5 a 50%. Não importa se é 1.000, se é 25. Quando isso acontecer, provavelmente você já está aqui no ranking, tá? Então você vai ganhar 50, bem simples. 50% dos meus diretos, eu ganho, aliás, meus diretos batendo no teto, eu ganho 50%. Eu tenho 5 diretos que conseguiram fazer isso. Então, eu tenho 62.500 na semana. Se eles 250 mil no mês. Se você for curioso, vai lá na revista que tem os maiores rankings de mundo. Existem pessoas ganhando $1 milhão lá é fichinha. Você vai ver lá o ranqueamento. Então, aqui nós temos possibilidade de começar a fazer história com esse bônus aqui. Tá? Muito bem. Pode passar, Tadeu. E aí nós temos o pool, que a gente chama bônus liderança, que é o pool. Se a empresa faturar na semana, que vai de segunda a domingo, ela separa para ratear entre as pessoas que estão. O ranking 5, você ganha 1%. Né? Se você bateu o ranking 5, você entra no ranking que deu R$5.000. Tem 5, leva R$1.000 para casa. E assim vai. Se você bater o ranking 6, você participa do ranking 5 e participa do ranking 6. Subindo no plano de carreira, você vai ganhando 1%. Ou seja, você participar do rateio de 6% da fatura, mundialmente falando. Hoje, Brasil e Estados Unidos. E daqui para frente, eles vão entrar com certeza. Então, nós sermos pioneiros na expansão mundial da empresa. Então, Brasil, e aí os próximos países, com certeza, um de nós vai estar lá liderando aquele país que vai ser aberto lá na frente. Muito bem, pode passar aí. Só para o bônus fidelidade. Eu gosto de destacar esse bônus porque nunca eu vi uma empresa que pensa no futuro, como a Aqualive fez aqui. Ela pede que você... Lembra que lá atrás eu falei para a gente fazer 10 vendas? Se você... Uma 10, só uma. Começar um cliente com a Aqualive, com o produto Aqualive, o que acontece? Durante 12 meses, nesses 12 meses, ela chega e fala assim, Danilson, tá aqui, ó, 2% de tudo que você ganhou esse ano. Você quer? Ou você mantém essa meta, o que você ganhar nos próximos anos, no segundo ano, retroajo aqui o primeiro, ou seja, tudo que você ganhou nos 4 meses, eu não vou dar. E qual é a meta do Denilson? Uma venda ou um cadastro por mês. Aí você fala assim, não, eu vou... Então, nos últimos 36 meses eu pago 6%, até chegar a 10%, que é os últimos 60%, não tinha boba para vocês, tá? Ele falou para mim, eu quero ganhar 1 milhão por ano. 5 anos, 5 milhões. 10%, 500 mil, tá? Depois de 5 anos, você ganha mais um bônus de 500 mil. Vai comprar uma casa, vai comprar um carro, vai, né? Fazer o dinheiro é seu e merecido. No futuro, ok? Gente, eu peço Mas isso aí perdão. só vale para venda para cliente, distribuidor. Não, sim, tá? O distribuidor com V-Self, tá? É o Aqualive em si. Ou cliente, ou distribuidor com um kit que tem aparelho. Perfeito? Muito bem. Um plano de carreira que é... Vou falar só um pouquinho para vocês entenderem o que é o plano de carreira nosso. Não é algo... você vai ver que é simples, que se feito, consegue. Por exemplo, entrou, você não tem direito, você não fez nada ainda, mas você já tem direito a mais pessoas. Agora, o que é o
você cadastrar 5 kits V-Self agora, você bate o ranking 2. E o que é o Aquamanager? O Aquamanager é você 60 aparelhos. Gente, 60 aparelhos. 6 camaradas que vendem 10 aparelhos, você bate a Aquamanager a 1% do faturamento da empresa. O direito ainda no Brasil. Você tem noção do que é isso? Coloca isso como meta até 30/4. Aí da empresa, na constituição da empresa, no palco, e vai dizer assim, tchan, aqui, ó, eu sou Aquamanager, eu vou ganhar o da empresa a partir de agora. Entendeu? Isso é muito interessante, tá? Então, coloque isso como meta. Ah, meta é feita para ser cumprido, mas você andou perto, mais 2 mil, importa. O negócio é você colocar 60 aparelhos em média, tá? No que você vê. Plano de carreira. Do primeiro nível, que é o ponto valor, né, que é o teu ponto pessoal, são 100 pontos. O que é 100 pontos? A tua ativação de 125, tá? Então, vou abrir para perguntas, porque a gente passou um pouquinho do horário, não é costume, mas houve um erro técnico e tal, doem, né? Mas eu vou tentar passar um pouquinho do que é a minha visão com relação à Aqualive.